morning, everybody, and welcome to TWR Facebook Live. Bem-vindo ao TWR Facebook Live. Eu estou tendo algumas dificuldades com a conexão novamente. A rede deveria estar forte o suficiente da minha casa, mas parece que não. Bom, esperamos que tudo dê certo. Caso haja alguma dificuldade com essa conexão, peço desculpas. Então, como estão todos? Como tem ido sua prática? Vocês continuam comprometidos a praticar toda noite? E eu gostaria de dizer que eu estou praticando toda noite e a prática tem ido muito bem, estou feliz quanto a isso. E também para mim é muito importante essa sensação de que todos nós da Cyber Sangha estamos praticando junto, estamos conectados e dando apoio uns aos outros. E de vez em quando eu tento olhar os comentários das pessoas que estão praticando e o que está acontecendo. Isso também é maravilhoso. Então, seria bom que não apenas durante o Facebook Live, mas depois, enquanto vocês estão assistindo os ensinamentos e cantando os mantras, eu gostaria que todos vocês, talvez ao acordar de manhã, por exemplo, poderia dar um feedback, um retorno sobre o que aconteceu naquela noite. Então você saiba que eu estou olhando estas notas. Então, porque caso haja necessidade de redirecionar alguns dos ensinamentos, ou ensinar ou responder perguntas, estes comentários serão a base para as mudanças. Então, por favor, continuem fazendo os comentários. Então, dessa vez, essa fala particular é sobre meditação na clara luz enquanto você dorme. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer um pouco sobre o que é esta clara luz. Eu tenho certeza que todos vocês que receberam ensinamentos de Dzogchen ouviram isto muitas vezes. Se você recebeu também ensinamentos de um Tantra mais elevado, você também já ouviu esses ensinamentos. Então, você sabe basicamente o que é esta clara luz. Eu não vou entrar em muitos detalhes, em questões complicadas, questões intelectuais e conceituais. Eu vou manter tão simples quanto for possível. Então, em primeiro lugar, a palavra clara luz. Apenas pense sobre essas duas palavras, clara e luz. Então, de modo geral, a gente entende essas palavras como vacuidade e clareza, ou espaciosidade e consciência, atenção, céu e sol. Na metáfora seria o céu claro e o sol brilhando. Então, por uma definição mais clara, a gente poderia dizer vacuidade e clara luz, clareza. Então, isto é muito importante. Então, em nossas experiências, como sabem aqueles que estão me seguindo, que estão lendo meus trabalhos, os meus livros há bastante tempo, principalmente Despertando para a Mente Luminosa, tem aquilo que eu falo sobre as três portas e o refúgio interno. Nesse caso eu falo dos três refúgios. O primeiro sendo o espaço, o segundo a consciência e o terceiro o calor. Então este espaço sagrado, a consciência e o calor estão diretamente ligados a essas descrições da prática de yoga do sono. Nos ensinamentos, você ouve muitas coisas de tantas pessoas diferentes, de tantas maneiras diferentes, mas se você não puder fazer as conexões entre todas essas coisas, então vai ficar muito difícil entender. Particularmente vai ficar difícil usar para a prática, porque vai ficar muito complicado de pensar sobre isso.
Vai ser muita coisa para praticar. Mas se você puder juntar os pontos, então a prática se torna simples, se torna apenas a clara luz. Então, o primeiro e o segundo refúgio dizem respeito à clara luz. Você vê claro, ou você pode pensar sobre clareza, sobre limpar. Você pode pensar sobre luminosidade, clareza nesse sentido. Então, todas as práticas de purificação envolvem essa dimensão de limpeza, de deixar claro, de limpar. Nós estamos limpando os bloqueios, o nosso karma, estamos limpando os conflitos, obscurecimentos, dúvidas, raiva, a dificuldade de conectar com o amor. Todos esses processos se envolvem em limpeza. Mas a clareza, ela é, na nossa essência, aquilo que nós somos. Então, esse termo claro tem algo a ver com o espaço, com o estado claro. Ser claro. Então, clear, claro, se refere ao espaço sagrado. Luz se refere à consciência deste espaço sagrado. Então, por exemplo, se eu não estou claro neste momento, e eu estou ficando um pouco preocupado com alguma coisa, minha mente está declinando um pouco, não está tão clara, então, repentinamente, eu posso perceber isso. Eu estou me identificando demais com uma situação, me identificando demais com uma pessoa, com este sentimento negativo, mas este não sou eu. Eu sou diferente, eu sou separado, eu não sou a minha dor. Repentinamente, eu reconheço quem eu sou, é esse espaço claro. Então, repentinamente, eu reconheço a clareza, ou seja, o espaço sagrado. No momento em que eu não me identifico mais, em que eu percebo que eu estava me identificando, eu reconheço a mim mesmo, eu reconheço esse espaço. Esse é o significado de clara luz, se refere ao espaço e à consciência. Simplificando é isto. Em primeiro lugar, é importante definir isto, o que é clara luz. Espero que agora esteja claro, senão a gente retorna. Segunda coisa sobre a qual eu gostaria de falar um pouco, por exemplo, uma vez eu encontrei um Geshe muito mais velho, e ele estava falando para mim, e ele disse, eu ouvi falar que você está ensinando as práticas de yoga do sono, e às vezes, como você ensina? Como você faz? As pessoas estão entendendo? Você acha que as pessoas vão entender? Você acha que as pessoas estão prontas para isso? Será que não é muito complicado a prática de clara luz? É claro, ele me falou isso e, de certa forma, eu pensei que de fato eles não iriam entender. Talvez não valesse a pena ensinar, eles não estão prontos. Eles não estão prontos para ter esse ensinamento ainda. Bom, não disse diretamente, mas é o que eu senti. Ele realmente tinha um ponto, tinha um sentido, que não é fácil de entender. Essas práticas não são fáceis de entender. Para algumas pessoas é muito difícil. Então, eu não estou dizendo que é muito fácil de entender. Mas, por outro lado, seria muito injusto dizer que as pessoas não estão prontas, que elas não são boas o suficiente para receber esse ensinamento. Seria muito injusto dizer isso e agir dessa forma. Porque você não sabe quem está pronto e quem não está. Às vezes você acha que as pessoas deveriam estar prontas e elas não estão. E às vezes você acha que as pessoas não têm como elas estarem prontas e elas estão. Porque estar pronto não tem nada a ver com compreensão intelectual, com o quanto você leu e aprendeu, quanto tempo você gastou refletindo sobre isso. Não tem tanto a ver com isso. É mais um estado de ser. O quanto você está conectado com o quanto você é.
o quanto você tem sido genuíno, o quanto de conexão você tem, ou o quanto você não tem sido levado para fora, afastado da sua essência, pelas circunstâncias da sua vida. Ou se você não é tão arrastado pelo que você pensa e vê e pelos outros, você pode ter mais conexão com você mesmo, e muitas pessoas por aí têm essa qualidade inata, independente do quanto eles aprenderam de certas tradições, coisas assim. Então, o que eu estou dizendo? Sim, é difícil, mas também você tenta, você dá uma chance, você aposta. E eu sei que às vezes, algumas vezes nos últimos anos, eu falei sobre esse ensinamento já em alguns lugares e gastei fins de semana e 3 dias. Algumas pessoas que eu encontrei disseram que, bom, eu nunca ouvi falar nessas práticas, eu nunca fiz essas práticas e eu não acho que eu vou conseguir. Essas pessoas não esperavam que algo fosse acontecer. Ou tinham uma mente um pouco cética, tinham dúvidas. Mas em 2 dias, algumas dessas pessoas tiveram, sim, algumas experiências profundas, tiveram sonhos lúcidos pela primeira vez em suas vidas, experiências profundas de clara luz. Então, me parece que eles tiveram experiências de clara luz. Então, o que eu estou dizendo é possível. Pode acontecer que a pessoa tenha essas experiências. Então, agora que nós já sabemos o que é a clara luz e como essas experiências podem acontecer em nosso cotidiano, vamos falar um pouco então sobre as nossas experiências cotidianas. Nesse caso, nós tivemos alguns exercícios. Eu vou brevemente mencionar alguns deles. Um deles era simplesmente dissolver qualquer objeto de ego, dor, conflito em luz e depois deixar que essa luz se dissolvesse no seu corpo. E que tudo em seu corpo, cada órgão e os sentidos e as células e as memórias e cada dor, cada doença, que tudo em seu corpo se transformasse na luz. Então, estas luzes meio que se mesclam e se tornam uma única esfera de luz na sua testa. São 3 processos simples: dissolver todo objeto externo de ego, para que a luz venha ao seu corpo, dissolver qualquer dor, doenças e bloqueios, órgãos e células na luz, deixar que elas se tornem uma única esfera de luz na sua testa, e então você foca lá por um tempo e gradualmente deixa essa esfera de luz ir embora, deixa que ela se dissolva nesse espaço vasto, expansivo, e então está tudo claro, está tudo limpo. Essa experiência está clara. Então, quando a esfera está se dissolvendo no espaço, você entra em contato com o espaço. Existe conexão com o espaço. Então, a conexão com o espaço, esse espaço está claro, ele está limpo. No momento em que você está consciente desta expansão, desta expansividade do espaço sagrado, esta consciência, esta atenção é a luz. Nós podemos dizer Ishe, podemos chamar de Rigpa. Podemos dizer sabedoria. Então, esta é a sabedoria. Então, tem 2 coisas acontecendo, certo? Em primeiro lugar, a esfera de luz que se dissolve e se expande no espaço. Então, o que tem lá? Tem o espaço sagrado que está limpo. Mas não necessariamente você está consciente dele. Por exemplo, algumas pessoas, quando aquela esfera de luz se dissolve no espaço, no momento em que no seu único ponto de referência se dissolve no espaço, que o seu senso de eu se dissolve no espaço, este momento pode ser amedrontador, pode dar uma sensação de perda, de não ter nada para observar, perceber, reconhecer, conhecer, se conectar. Acontece com frequência. Isto acontece. Isso significa basicamente que você está perdido. Você tem clareza, mas não tem a luz. Você conseguiu abrir, mas não conseguiu estar consciente.
Mas essa uma única viagem, esse único processo acontece com muitas pessoas muitas vezes. Eles se encontram lá, mas não estão conscientes. Este processo de limpar não é necessariamente, pelo rei das práticas, não é necessariamente bonito e maravilhoso. Algumas vezes essas experiências de clareza acontecem no corpo. Por exemplo, por meio da exaustão. Quando você precisa ir ao banheiro, por exemplo, muito urgentemente, e quando você libera tensões, ou você precisa chorar, você está segurando a tristeza por muito tempo. Então, finalmente, você se sente muito aberto quando as suas lágrimas saem. Você sente este senso de muita clareza profunda, uma experiência profunda, mas não necessariamente você está consciente disto. Você não necessariamente se conecta com isso. Você libera, mas você não se conecta. Então, é importante, nas nossas práticas cotidianas, é muito importante juntar essas duas coisas, clareza e luz. Nós falamos como a união, Salton Nime, o estado inseparável de clareza e vacuidade. Ou dizemos Deton e Hermé, o estado inseparável de bênção e vacuidade. Dizemos Nanton e Hermé, o estado inseparável de visão, de aparências e vacuidade. Então, este espaço inseparável de clareza e luz em diferentes sistemas de ensinamento, mas aqui particularmente nós estamos falando de clareza e luz. Deixe-me dar alguns exemplos disso. Antes, só dizer uma coisa. Existiam esses dois exercícios. Então, um era esse, de dissolver na luz. Então, qual é o segundo exercício? O segundo exercício era trazer a atenção para dentro de si mesmo e por meio das três portas, o corpo parado, a fala em silêncio e a espaciosidade da mente, você encontra este espaço sagrado, consciência, calorosidade, você encontra esse refúgio interno dentro de você. Então, antes de dormir, você entra nesse refúgio, você está nesse espaço, você está consciente, conectado, você sente o calor do ser. O calor de ser está lá. A partir deste lugar, desta fonte profunda, sempre que você expira, você está expirando como se fosse um hum luminoso, a luz luminosa das suas narinas. A imagem do hum estava lá mais cedo na minha página do Facebook, para quem quer saber como é essa imagem. Então você expira como um hum, não é algo sólido, marcado, nem em pedras, são luzes. Então sai um hum numa forma de luz luminosa, então como se fosse uma bolha que sai e todo o quarto está preenchido por bolha, cheio de hums. Sua casa, sua vizinhança, sua cidade, preenchida de hums. Você está transformando isso tudo em luz. Basicamente, tudo lá fora se transforma em luz por meio da sua respiração. Por que pela respiração? Porque a respiração é energia. A respiração é energia particular da consciência. Então, a consciência, em certo sentido, é luz e vice-versa. Então, você está se conectando com a sua consciência, com o senso de presença. Quando você está conectado, quando você está consciente, você envia essas luzes para o ambiente. Então, todo mundo que está próximo de você é afetado. Então, talvez os gatos e os cachorros, a sua esposa pode começar a sorrir. Você está produzindo efeitos em volta de você. Você está expirando luz. Pense sobre quando você está deprimido, com raiva, você vê o mundo vendo o mundo de uma maneira negativa. Quando você expira essa energia.
Você pode ver quando você está nesse estado, você pode ver que quando as pessoas estão olhando por você, como se tivesse algo errado com você. Você vai numa estação, você vai abastecer o carro, parece que tem alguma coisa errada com você. Então você vai no próximo lugar de café, talvez as pessoas já ligaram para lá, pessoas do posto ligaram para o lugar de café. Toma cuidado, ele está por perto. Parece que eles já sabem que você vai estar chegando, estão te olhando meio suspeitos. Só que não são as pessoas de um lugar ou do outro, as pessoas do posto e do café. É como você está radiando a sua energia para lá. Eles estão basicamente espelhando isso. Você consegue basicamente ver a si mesmo. Se você é capaz de ter consciência no momento e mudar de energia, e mudar para um lugar mais luminoso, instantaneamente essas pessoas também vão responder. Então essa é a prática. Você expira luz e deixa tudo fora de você se transformar em luz. E quando você inspira, você também pode inspirar luz e o seu interior também se transforma em luz. No fim do dia, não tem nada que não seja luz. Do lado de fora, tudo é luz. Você começa a ver a sua cadeira. É como ela é bela. Como se você estivesse olhando para algo muito sofisticado. Você pode ver os detalhes, a definição muito clara. Você consegue ver tudo muito claro. Você pode ver nos objetos. Porque de alguma forma você está naquele estado. Ou, inversamente, você está olhando para dentro de si mesmo, o seu nível de experiência do seu próprio corpo, a sua consciência da sua própria emoção. Às vezes a sua consciência está tão viva, tão clara, tão real, e essas experiências também acontecem. Então, enfim, estes são os dois exercícios que nós ensinamos. Não vamos mudar mais práticas, e sim nós vamos mais fundo nessas duas práticas. Então, por favor, me digam, enquanto eu estou olhando os comentários agora, me digam quantos de vocês estão praticando os dois exercícios. Sim ou não? E aqueles que estão... se vocês estão praticando bastante diligentemente, e especificamente com esses dois exercícios, vocês sentem algum efeito? Vocês sentem que o seu ambiente está mais leve, que o seu corpo está mais leve, mais claro, seus sentimentos e emoções estão mais leves e mais claros, se suas sensações estão mais claras, se você está mais descansado. Então, dividam isso comigo, aqueles que estão fazendo esses exercícios toda noite, como eu estou recomendando. Então, se vocês estão fazendo, por favor, vocês podem comentar aqui. E nós também mencionamos algumas outras coisas que são práticas de apoio para as práticas de yoga do sono. Alguns de vocês vão poder se relacionar ou não. Então, se vocês não são capazes de fazer, não estão em condições de fazer, se vocês acham que não estão prontos, que você não entende, se está muito complicado, simplesmente não se engaje. Se você não sente conexão, é melhor não tentar. Tudo que eu não entendo, um amigo meu falou uma vez, tudo que eu não entendo, eu entendo que não é para mim agora. E tudo que eu entendo como um presente que a vida está me dando agora. Um presente de conhecimento. Então, ele diz que prefere se engajar apenas com os presentes que são especificamente com ele. E eu achei isso uma forma muito bonita de ver. Eu sempre sugiro que as pessoas olhem dessa maneira. Então, por exemplo, um exemplo seria a conexão com os professores. Por exemplo, um lama, um ida, um dakini, um mestre, as deidades, as deusas.
Algumas pessoas não entendem quando eu digo deuses? Quem são essas pessoas? Anjos talvez entendam. Algumas pessoas enlouquecem com as deuses. Se você é aqueles que realmente amam as deuses, que enlouquecem com elas, definitivamente sente mais relação e conexão com elas, mais do que outras pessoas, então definitivamente você pode deixar essa conexão viva no momento em que você vai dormir, porque elas verdadeiramente estão contigo naquele momento, como se fossem sua mãe, sua segurança, o seu anjo da guarda. Eles claramente estão lá. Então, vale a pena conectar, além dessas práticas. Ou alguém que se sente muito conectado com o professor, o seu guia espiritual. Então, obviamente, você vai querer se conectar com isso. Então, algumas pessoas gostam muito de rezar, por exemplo, antes de dormir. Rezar é uma coisa maravilhosa para fazer. Porque, basicamente, é maravilhoso por quê? Porque tem um senso de confiar para além do seu ego. Porque eu acho que a reza é importante e funciona. Porque, de certa forma, quando você reza, você está dizendo, eu não sou capaz de conseguir o conhecimento sozinho. Então eu confio em seres mais elevados. Eu confio que existe algo mais do que a minha dor e o meu ego. Então eu estou olhando esses seres, essa energia, essas bênçãos, eu estou querendo que elas venham e me ajudem. Então tem um senso de ir além do seu ego. Tem um senso de confiar em alguém que está além do seu ego. E esta é uma razão pela qual eu acho que as rezas definitivamente têm um poder. E eu recomendo que você reze também. Então, uma coisa que eu gostaria de dizer aqui provavelmente a maior parte dos americanos estão familiares com esses exemplos de músicas que dizem, por exemplo, você é a minha luz do sol, você é o meu único raio de luz. Eu penso que todo mundo, em qualquer lugar do mundo, conhece músicas assim. Então hoje pela manhã, Jimmy Davis, que canta... Tem uma discussão, pode ter uma discussão sobre quem escreveu essa música, mas tem essa música, pense sobre ela. Você é o meu raio de luz, a minha única luz. Óbvio, isso é uma música romântica. Então provavelmente você está referindo para a pessoa que você ama, seu parceiro, marido, esposa. Bom, não sei. Talvez um amigo. Mas nesse caso, pense, por exemplo, pense sobre essa música. Talvez eu recomendaria que você cante essa música no seu carro. Feche o vidro na estrada, quando você está incomodado com o tráfego. Feche o vidro, liga a música e cante o mais alto possível. Exercite o seu peito, sua garganta, sua voz. E cante isso e sinta. E quando você fizer isso, cantando "Você é o meu raio de luz", a luz do sol está se referindo agora ao céu e à luz, a clareza e a luz, o céu e o sol. Se não tem o céu claro, não tem a luz do sol. Se não tem um espaço sagrado em você, não tem luz luminosa, não tem a luz clara em você. Então, você pode dizer, você é a minha luz de sol. Você está se referindo ao seu refúgio interno, o seu protetor, o seu templo interno, a sua sabedoria interna, iluminada. Você está referindo a isso. Você é a minha luz do sol. Isso é absolutamente verdade. A minha única luz do sol. Nesse caso é totalmente verdade, se você está referindo ao seu refúgio interno. Se você está se referindo a outra pessoa, não sei se é verdade. Mas enfim, esse não é o ponto aqui. Mas porque vocês mudam o tempo todo. Vocês pensam, essa é a minha luz. Depois você decide que não. A minha luz do sol é uma outra pessoa. Então, toda a sua vida você procura o seu raio de luz
a sua luz do sol, acaba passando demais por nuvens e chuva e luz, procurando pela luz do sol e nunca encontra. Mas nesse caso, quando você canta, você está se referindo ao seu espaço sagrado interno e a sua luz interna, e particularmente o espaço inseparável da clareza e da vacuidade, da clareza, do espaço e da consciência. Você está se referindo a isto. Você é a minha luz do sol, minha única luz do sol. O que você está tentando fazer, basicamente, é tentar se conectar. Imagine que esta música seja cantada pelo seu, está sendo cantada pelo seu ego, e o seu ego finalmente se apaixonou pelo seu verdadeiro eu. Apenas pense sobre isso. Esta é a canção que o ego está cantando para o seu verdadeiro ser. O ego está dizendo: você é a minha luz do sol. Você é a minha única luz do sol, e isso é verdade. Então o ego finalmente entende. Existe luz do sol em você. E reconhece, percebe, reconhece, se conecta, transcende, se dissolve, se torna se torna único com essa luz. Então o ego se torna com esse refúgio interno. Muito belo, você não pensa? Definitivamente eu acho que é bonito. Então eu gostaria que todos vocês pensassem sobre essa música, mas de uma maneira bem específica. Que seja o seu ego cantando para o seu verdadeiro eu. O seu aspecto mais fraco de você mesmo descobre a sua força interna, a sua confiança. Ele está cantando para a sua paz, cantando isso para a alegria. Está cantando isso para o poder. Está cantando para aquela luz interna. Então pense dessa maneira. Então, ok. Agora, nas últimas vezes, uma vez, nós tivemos um intervalo de alguns dias, né? Passamos férias no oceano. Eu compartilhei algumas imagens do vista do oceano, e o som, a visão do oceano, o céu, o sol. Em outro vídeo, eu compartilhei de Berkeley, na Marinha aqui, a vista de São Francisco, o sol nascendo pela manhã e atingindo a Baía de São Francisco, com a luz lá, e você pode ver o céu e a luz lá. E dessa vez ele estava muito mais quieto. Você pode cantar Om Hum ou Om Hum, não importa. Então, basicamente, você se conecta com o seu corpo, fala e mente. Se conecta consigo mesmo, por meio desses mantras. Você pode olhar estas vistas bonitas e fazer essas recitações. É por isso que eu compartilhei, para que as pessoas pudessem se conectar com isso. Claro, você pode encontrar muitos vídeos bonitos, mas se você viu esse que eu compartilhei, comigo cantando o mantra no fundo, você pode ouvir isso. E particularmente se você tiver condições, você vai lá fora, veja mais o céu. Vá lá fora, olhe para o céu e veja mais luz. Eu recomendo que você vá lá fora, olhe para o céu, se conecte com o céu. Este é o espaço sagrado externo. Olhe a luz no céu, no pôr do sol, no sol nascendo, refletindo luz nas montanhas, nos lagos, nas construções, nas flores. Se você ver essas luzes, elas são a manifestação externa, a luz externa. Quando você se conecta com esse céu externo, isto te ajuda a se conectar com o céu interno. Se você se conecta com essas luzes externas, te ajuda a se conectar com as luzes internas. Da mesma forma, se você se conecta com o espaço externo,
fica muito mais fácil se conectar com a clara luz interna, inclusive para a sua prática de yoga do sono. Então, muito obrigado. Eu espero que essas práticas estejam funcionando e que todos vocês queiram continuar as práticas. Então se dedique, não se esqueça, dê apoio uns aos outros, me dê o feedback. Então apenas por um momento nós vamos repousar em silêncio, fazer uma breve meditação. Traga sua atenção plena internamente e sinta a força coletiva da Cyber Sangha ao vivo. Maravilhoso. Você está sentado no seu espaço privado e você está conectado com mais de 430 pessoas ao redor do mundo, ao vivo. E nós estamos apoiando uns aos outros. Esta é uma força coletiva. E quando você está aberto e se conecta, você sente essa conexão. É diferente de quando você está praticando em casa. Expire até o fim, não segure a expiração. Expire qualquer desconforto no seu corpo e na sua mente. Expire e a cada expiração, repouse nesta quietude, no silêncio e na espaciosidade, neste espaço claro. Apenas continue. Gradualmente, imagine todos os objetos do ego, todos os seus objetos da sua mente de conflito, da sua dor, do seu medo, tudo que está lá fora. Casa, carro, trabalho. Tem muito peso, tem um senso de estar preso. Imagine, esteja consciente disso. Imagine que você está consciente disso e que com o poder da sua consciência, tudo isto se dissolve em luz. Quando eles estão lá, quando você se foca neles, você sente dor. Imagine que eles estão lá, mas você está consciente deles e os dissolve em luz, um após o outro. Dissolve todos eles em luz.
Respire fundo, continuamente. Particularmente, se há um ou alguns poucos objetos que têm te incomodado com bastante força nos últimos dias, dissolva-os em luz. Sinta e confie que você tem uma força, que você está apoiado por toda a Cybersangha ao redor de todo mundo, neste momento ao vivo. Sinta esse apoio. E todos também enviem esta luz e este apoio uns para os outros. Gradualmente, imagine que toda essa luz vem para o seu corpo. Toda a luz do exterior vem para o seu corpo e dissolve toda a doença, dor, bloqueios. Dissolve tudo isto em luz. Sinta toda a solidez do seu corpo se dissolvendo em luz. Os seus órgãos se dissolvem em luz. As células do seu corpo se dissolvem em luz. Toda a matéria, todas as questões se dissolvem em luz. Porque a natureza delas é pureza, é clareza e luz. Imagine toda esta luz interna dissolvendo a sua dor, todos os seus órgãos. Imagine que tudo isto se reúne e se torna uma única esfera de luz na sua testa, na parte frontal da sua cabeça. Naquele momento, neste momento, a esfera de luz gradualmente se dissipa e se dissolve nesse espaço sagrado, sem barreiras, sem fronteiras. No momento em que isto acontece, você permanece como presença neste espaço sagrado sem barreiras. O espaço é a clareza e a consciência dele é a luz. Naquele momento, você tem uma experiência de clara luz, ou de modo similar, ou algo similar ou próximo à experiência de clara luz, ou definitivamente muito melhor de onde você estava antes, quando você estava preso naquela falta de espaço e naquele lugar de falta de consciência e de falta de espaço. Você não está mais lá, com certeza. Você mudou, você foi para um lugar melhor, você transcendeu.
Então, repouse por um momento neste espaço. Se é durante o dia, é aí onde você está, você repouse nisso, onde quer que você esteja. Se você está em casa à noite, você se permita adormecer neste processo, nessa experiência. Ok. Então, você pode abrir os seus olhos. This is amazing, right? We are in this cyber. É maravilhoso, certo? Nós estamos neste cyberespaço, neste espaço sagrado virtual que não tem limites. Podem entrar quantos de nós quiserem. E também é completamente ok quando você entra e quando você sai. Não interfere em ninguém. O que é também ok. Porque também é ok. Qualquer pessoa pode deixar um comentário ou feedback sem interferir no dos outros. E todo o tempo, em certo sentido, nós estamos conectados uns com os outros. É maravilhoso. O cyberespaço, a cybersangha. Eu acho que existem maneiras muito novas de se conectar uns com os outros. E se for a tecnologia, deveríamos usá-la bem. Se for a consciência interna, também. Nós tentamos transcender as nossas limitações. É isso que nós fazemos. Então, como foi a sua prática aqui? Por favor, me dê um feedback. Ok. Então, maravilhoso. Então, nós vamos finalizar para o dia. Na próxima quinta, aqui no Brasil às 14 horas, quinta-feira, ao mesmo horário, eu irei guiar uma meditação e responder algumas das questões. Eu não vou poder responder todas, mas algo que se aplique ou que seja importante eu vou tentar responder. Então, muito obrigado. Cante a música, ok? Tchau.